Boa noite. Boa noite. O vereador professor Francisco Carlos é o nosso entrevistado de hoje. E um tomógrafo guardado pela prefeitura foi tema de debate hoje na Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje. Temos muita conversa aqui com o vereador Francisco Carlos. Ontem a gente falou, inclusive, aí da liderança da bancada da oposição. Tem a Comissão de Educação que definiu aí o professor Francisco Carlos como presidente por mais um biênio. Aí, depois já de tantos anos, continua presidente da comissão. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre outras questões também, ali da Câmara Municipal e eleitorais. Participe pelo Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Além desses assuntos que eu falei aqui para você, a gente vai trazer também uma rápida entrevista com a presidente da Comissão da Mulher da OAB Rio Grande do Norte, a advogada Vânia Furtado, que esteve hoje na Câmara de Mossoró, pleiteando uma audiência pública junto aos vereadores. A gente vai falar também sobre treinamento dos guardas municipais para uso de determinadas armas aqui em Mossoró. Então, fica aqui com a gente, participa, manda a sua opinião no programa desta quarta-feira. Semana na metade, a pessoa vai começando a animar. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Começa a animar, Carol, porque o final de semana vai ser prolongado. Também, né? É feriado, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, é um feriadão que vem por aí, por isso que muita gente já está animada aí, porque vai folgar. Eu não, vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar no dia do trabalho. E é? É. Tá certo. Gostou dessa informação? Gostei, não estava Adorou. sabendo, não. Não gostei, asmei, né? Como se diz. Pois bem, você de casa pode participar aqui do nosso cenário político, enviando a sua mensagem, não só daqui de Mossoró, mas de todas as cidades que possuem os serviços da TCM. Quase 2 meses depois de definidas as comissões temáticas na Câmara de Mossoró, a Comissão de Educação definiu as funções dos seus membros. Francisco Carlos continua presidente do colegiado. A definição dos membros de todas as comissões aconteceu em 28 de fevereiro. Quase todos os colegiados definiram as posições dos seus membros. Mas na Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer havia um impasse e foi preciso articular a eleição entre os participantes para definir o posto de cada um. Nesta terça ficou definido: presidente Francisco Carlos, vice-presidente Didi Arnaud, primeiro secretário Costinha, primeiro suplente vereador Lamarque, segundo suplente vereadora Marleide Cunha. Os membros indicados para compor a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer estiveram reunidos ontem e formalizaram a ocupação dos cargos no âmbito da comissão, sendo que nosso mandato permanecerá conduzindo a presidência dos trabalhos nesta importante comissão. O processo de ocupação desse espaço se deu de forma bastante simples, pedindo votos, pedindo apoio. E assim nós o fizemos e conseguimos então a maioria para que a gente possa continuar esse trabalho que já tem quase 10 anos, cerca de 10 anos ao longo no âmbito da comissão. Nós temos agora mesmo uma pauta extensa para ser cumprida, que vamos estar divulgando nos próximos dias, que envolvem vários temas de interesse do movimento educacional em nossa cidade. A vereadora Marleide Cunha, que estava pleiteando a presidência, ficou na última suplência da comissão. Ela lamenta o fato de ser educadora, professora e mulher e ter perdido o espaço de titular na comissão. Eu sou professora e fiquei na 2ª suplência da Comissão de Educação. Eu acho isso bem preocupante pelo fato de que a comissão ficou com 3 membros titulares com direito a voto, 3 homens com direito a voto e apenas um sendo professor. Por que eu reafirmo essa importância de ser professor ou professora como titular? Porque na Comissão de Educação passa projetos de leis que vão ter impactos positivos ou negativos na educação. A senhora participou da discussão sobre a escolha dos membros? Olha, participei
Como é que eu posso dizer? Foi chamada uma reunião, porque, na verdade, veio até nós um papel formado já com uma chapa, e eu exigi que não fosse desse jeito, que a educação é mais importante do que um papel rasurado. Então, eu pedi que tivesse a reunião no final da sessão. Rapidamente, nós nos reunimos e já havia sido discutido entre os outros membros, acordados, quem seria o presidente, quem seria o vice-presidente e quem seria o secretário. Ou seja, a chapa já estava toda montada, então não teve muito espaço para debate, porque já havia sido acordado entre os outros membros. E a gente continua neste assunto com o professor Francisco Carlos, que você viu na reportagem e está aqui com a gente. Boa noite, professor. Muito obrigada pela presença aqui com a gente. Vereador, é injusto o que aconteceu da vereadora Marleide, professora, educadora, como ela falou, e mulher, ter ficado na última suplência aí da comissão? Mais uma vez, boa noite. Não, eu não utilizaria o termo injusto, né? Talvez não seja uma palavra apropriada para a ocupação dos espaços no âmbito da comissão. Se você me perguntasse se seria mais apropriado que a professora estivesse compondo a comissão na condição de titular, eu diria que sim. Mas o processo legislativo se dá de diferentes formas, né? E considerando diferentes aspectos. Eu estava pleiteando a presidência da comissão e o agrupamento situacionista achou por bem não perder a maioria dos votos na comissão. Então, sendo 3, eu estou na oposição, as outras 2 vagas, eles não acharam conveniente abrir espaço para que a oposição controlasse a comissão, né? Razão pela qual, e foi a única razão pela qual a professora Marleide não ficou na titularidade da comissão. Mas está como suplente, pode participar das discussões. Tem sido relativamente comum que os membros titulares não possam participar de todas as reuniões, os suplentes estão sempre sendo chamados para participar, para votar, para opinar, para fazer relatoria de projetos. Eu acredito que Marleide vai poder contribuir, continuar contribuindo com a comissão. Para que a gente possa entender como é que é o funcionamento desta comissão, por que ela existe? A Câmara Municipal de Mossoró possui 9 comissões temáticas. E essas comissões temáticas são requeridas para a emissão de pareceres prévios aos projetos que vão para votação no plenário. Então, antes de ir para a votação no plenário, as comissões se pronunciam. Dependendo do tipo de projeto, isso pode envolver 2, 3, 4 ou até mais comissões para se pronunciar, emitir pareceres sobre as questões específicas atinentes à área de cada comissão. Vamos então fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais cenário político.